Na hora que surgiu o petróleo, né, nós na sonda, naquela histórica madrugada de agosto, ficou todo mundo emocionado, todo mundo quis se banhar no petróleo, sujar suas camisas de óleo, as mãos, né? Todo mundo se abraçava. Infelizmente, ninguém tinha máquina fotográfica na hora para registrar essa alegria, né? Mas ficou na memória, né? Quem participou dela jamais esqueceu, né? Carmópolis, Sergipe, madrugada de 15 de agosto de 1963. Naquela data e local, era descoberto o que é, até hoje, o maior campo terrestre de petróleo do Brasil. A descoberta acontecia depois de anos de prospecções frustradas ou achados subcomerciais. Era uma virada de chave sem precedentes no estado, como as décadas seguintes provariam. Até aquele momento, Sergipe era conhecido no cenário nacional pela sua produção de açúcar e álcool e, em menor escala, pela pecuária, característica de um estado desindustrializado e profundamente ligado ao passado colonial. A descoberta do que muitos consideraram como ouro negro mudou essa imagem, botando no campo do orgulho nacional o menor estado do país. O petróleo gerou altos recursos para o poder público por meio dos royalties, várias oportunidades de empregos diretos e indiretos, o consequente aumento da população de Aracaju e outras cidades sergipanas, além de inúmeras mudanças infraestruturais. Em 2020, a Petrobras anunciou o fechamento da unidade operacional Sergipe-Alagoas, deixando vários corações partidos. A lembrança do Sergipe Fóssil, com o protagonismo da maior empresa brasileira, acompanha quem aposta no petróleo e no gás para conseguir alavancar de novo a economia estadual. É o caso do senador sergipano Rogério Carvalho, do PT, que defende o retorno da empresa por meio do projeto Sergipe Águas Profundas, o SEAP. A arrecadação são 45 bilhões de reais em 10 anos. Se o petróleo continuar com esse valor de mercado, com tudo que tem hoje, nós vamos viver um tempo em que Sergipe vai ter de novo uma outra oportunidade de ter um outro ciclo de desenvolvimento. Mas uma aposta tem sempre outras possibilidades de resultado, certo? E o outro lado do petróleo causou e causa problemas ambientais graves nas regiões onde é explorado, contribui para o aumento das emissões de gases do efeito estufa, não garantiu o prometido bem-estar social para as comunidades sergipanas marginalizadas e é fonte de inúmeras doenças crônicas. O rio que eu pescava muito com meu pai, que é o rio da Mariquita, Ave Maria, eu tomava banho, pescava peixe, comia tanta piaba. Hoje é difícil você ver piaba, né? Não só o rio da Mariquita está poluído, vários rios aqui. A Joelma Siqueira, que você acabou de ouvir, é uma cozinheira e moradora de Carmópolis que também desenvolve ações de ativismo contra a exploração de hidrocarbonetos, caso do petróleo e do gás fóssil. Ela é uma voz importante para entender os custos sociais da aposta petrolífera em Sergipe e por isso vai aparecer aqui de novo mais para frente. Já te adianto que a história que vai ser narrada aqui tem muitas nuances e interesses envolvidos e suas consequências são igualmente complexas. Eu sou Ana Paula Rocha, repórter da Mangue Jornalismo, e este é o podcast Sergipe Verde, Sergipe Fóssil, que apresenta um panorama das perspectivas, ou não, da transição energética do menor estado do país. Esta produção é realizada com bolsa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, em parceria com a Organização de Pesquisa Independente WRI Brasil, a quem eu e a Mangue agradecemos. Primeiro episódio, do princípio, era o petróleo. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis, and There Will Be Blood. Em 2008, o ator britânico Daniel Day-Lewis ganhou seu segundo Oscar por interpretar o personagem Daniel Plainview no filme Sangue Negro, dirigido por Paul Thomas Anderson. A história se passa no começo do século XX,
e foca na obsessão de Plainview em ficar rico por meio da exploração de petróleo no estado do Novo México, um pedaço do contexto maior estadunidense com a mineração e um capitalismo nascente de tipo bem particular. Nessa mesma época, no Brasil, a tentativa era repetir aqui o que o petróleo tinha possibilitado lá. Durante toda a primeira metade do século XX, se estendendo até a década de 60, a estratégia dos governos brasileiros era encontrar petróleo onshore, o termo usado para se referir às jazidas em terra. A primeira descoberta de petróleo no país ocorreu em 1939, no Recôncavo Baiano. Mas o primeiro campo petrolífero foi achado apenas 2 anos depois, em Candeias, também na Bahia. Nos 2 casos, quem estava governando o Brasil era o controverso Getúlio Vargas. O petróleo, por sinal, foi talvez a grande obsessão da era Vargas, que durou de 1930 a 1945. Isso foi visto também na segunda rodada do Getúlio no poder, de 1951 até sua morte em 1954. E foi no primeiro ano de governo, nessa segunda temporada como presidente, que o Vargas deu o pontapé para a criação da Petrobras, com o envio ao Congresso do projeto de lei para a fundação da empresa. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase na emancipação da economia do Brasil. As descobertas em terra na Bahia eram mas bem tímidas mesmo, se comparadas ao que os Estados Unidos estavam lucrando com o ouro negro. Ainda assim, era o resultado positivo de uma longa caminhada pela soberania brasileira na exploração do petróleo, um movimento que contou com o slogan "O petróleo é nosso", criado pelo Monteiro Lobato, esse mesmo que você pensou, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Petrobras nasceu nesse período aí da campanha, em 1953. Há 16 anos, a Lei 2004 criava a Petrobras, surgindo na Bahia o poço que seria o pioneiro em nossa luta pela emancipação no campo petrolífero. Novos lençóis descobertos nos lançariam em busca de outras metas. Hoje, técnicas modernas de exploração, a instalação de refinarias, ampliação da frota nacional de petroleiros, construção de oleodutos e terminais marítimos, fornecimento de matéria-prima petroquímica e a distribuição pelos postos de serviço completam um ciclo que contribui para aumentar o bem-estar do país. Petrobras, petróleo para o Brasil grande. Mas não dava para o Getúlio Vargas encampar a ideia do petróleo é nosso e não encontrar petróleo para valer, né? Em grande quantidade. Muito dinheiro tinha sido investido, inclusive trazendo pesquisadores da terra do Tio Sam para o Brasil, com o objetivo de qualificar profissionais daqui e acabar com a dependência tecnológica que o país tinha em relação aos Estados Unidos. Isso de encontrar reservas petrolíferas em solo, que fossem grandes de verdade, aconteceria só depois de quase 9 anos da morte do Vargas, na madrugada de 15 de agosto de 1963, em Carmópolis, Sergipe, como a gente mencionou na abertura do episódio. Faltavam pouco mais de 2 semanas para o aniversário de 1 década de fundação da Petrobras. E a descoberta, claro, foi um enorme alívio. Ouro negro jorrando do chão. A dimensão daquele poço de petróleo impressionou até mesmo os pesquisadores? Impressionou pelo seguinte, porque impressionou muito mais que o campo de petróleo de Carmópolis se estendeu por 7 ou 8 municípios aqui de Sergipe. O já falecido engenheiro de Minas, José Francisco Sobral, que acabamos de escutar, não está exagerando. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o campo de Carmópolis tem área de desenvolvimento com 171,85 km² e inclui os municípios de Carmópolis, Japaratuba, Rosário do Catete, Maruim, General Mainar e Santo Amaro das Brotas. A gente está falando de quase 3.700 poços num cenário ávido por alguma comprovação de que todo o esforço e gasto não eram em vão. Os poços terrestres foram o primeiro ato do petróleo em Sergipe. O segundo ato foi no mar. A gente volta para esse mergulho depois do intervalo. Oi, tudo bem? Meu nome é Hector Souza e cuido das produções sonoras da Mangue Jornalismo. Eu tô aqui no intervalo para te fazer um convite.
quando terminar esse episódio, ouça o podcast A Mariscada. Publicado quinzenalmente, A Mariscada traz conversas com convidados que refletem sobre questões importantes para pensar o passado, o presente e futuro, não apenas de Sergipe, como do mundo. O podcast é de acesso gratuito e está disponível no Spotify e no canal do YouTube da Mangue Jornalismo. Sai sempre às quintas-feiras, em semanas alternadas, ou seja, de 15 em 15. O histórico da Petrobras em Sergipe pode ser dividido em 3 atos-chave. O primeiro, a descoberta terrestre em 1963 em Carmópolis. O segundo, no mar, com as perfurações do primeiro campo marítimo, o Guaricema, em 68, e a produção pioneira em águas profundas no Nordeste, iniciada no campo de Piranema, em 2007. Já o terceiro ato foi o fechamento das atividades da empresa no estado em 2020, que eu mencionei rapidamente alguns minutos atrás. O campo de Guaricema, no litoral sergipano, é um marco na Petrobras, porque foi a exploração offshore, ou seja, longe da costa, no mar, que cravou mundialmente o nome da empresa como pioneira no setor de petróleo. Uma curiosidade é que, apesar de todo o apelo nacionalista do acontecimento, parte relevante dele se deve a um gringo, o geólogo estadunidense Walter Carl Link, que trabalhou para a Petrobras por 7 anos e insistiu que a estatal se voltasse para o mar, o que contribuiu para sua demissão. E, bem, o cara não estava errado. O mar era mesmo o horizonte do petróleo no Brasil. Já o campo de Piranema foi descoberto ali no começo dos anos 2000 e iniciou a produção em 2007. Um ano antes, teve o frenesi da descoberta do pré-sal. Sabe as reservas de petróleo e gás do pré-sal, na costa do estado do Rio, muito celebradas pelo governo Lula I? Então, muita gente não sabe, mas Sergipe ele foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia no pré-sal. Por que ele foi fundamental? Porque a nossa geologia do campo de Carmópolis, ele é semelhante à geologia do pré-sal. Então, todos os testes, boa parte dos testes que foram feitos para desenvolvimento de tecnologia foi feito aqui no estado de Sergipe, no campo de Carmópolis, onde você tem uma camada de sal antes da formação que está lá o reservatório de petróleo. Esse é o Tiago Ítalo, presidente do Sindipetro Alagoas Sergipe. Meu tio Cardoso, petroleiro, então eu conheci a Petrobras através do meu tio. Eu mesmo me levava todos os sábados para o Petroclube, e lá no Petroclube eu fazia natação, fazia futebol. Então ali foi meu primeiro contato com o ramo do petróleo, porque lá acabava convivendo com filhos de petroleiros, e aí via que aqueles ali tinham uma condição muito melhor do que a minha, né? Já são 15, 16 anos de Petrobras. O Tiago é um entusiasta do petróleo como fonte de renda para trabalhadores e para o poder público ter recursos para aplicar, por exemplo, na cultura, educação e na transição energética. Na Universidade Federal hoje tem-se um bloco lá que foi construído pela Petrobras. O Centro Histórico de São Cristóvão foi durante muito tempo patrocinado pela Petrobras, a restauração dos prédios, os eventos culturais, o nosso São João, as quadrilhas. Como funcionário recém-admitido, ele acompanhou a expansão, pico e fim das atividades de extração de Piranema, que ele chama de tiro curto da Petrobras, porque durou só cerca de 15 anos. E aqui vale uma explicação, tá? A descoberta do pré-sal, aliada ao fato de que Sergipe tem campos mais antigos, de menor produção, fizeram com que os polos do estado, tanto onshore como os offshore, ficassem para trás na lista de prioridades da Petrobras. Em 2020, eles começaram a ser descomissionados. Em outras palavras, os campos marítimos foram desmontados e os terrestres foram cedidos por concessão a empresas privadas. E apesar desse processo ser muito criticado ainda hoje por várias lideranças do Estado, não é como se a história da Petrobras em Sergipe fosse só de orgulho, tá? Sobre a extração no mar, o Iargo Souza, jornalista e economista que teve contato direto com comunidades costeiras afetadas por vazamentos, faz um resumo dos danos socioambientais da atividade de extração no mar. A indústria do petróleo, particularmente a exploração
marítima de petróleo, ela tem um impacto gigantesco sobre a pesca. A pesca industrial também, mas sobretudo a pesca artesanal. Então, restrição de área de pesca, os vazamentos que eventualmente ocorrem, perda de material, processo que é relatado de diminuição, né, do pescado, por conta da restrição das áreas de pesca, o aumento do esforço de pesca, então você tem que ir mais longe para trazer o pescado. Falando da extração em terra, no ano de 1999, por exemplo, houve um acidente no campo de produção de Carmópolis devido a uma falha, causando o vazamento de óleo e água sanitária no rio Siriri. As substâncias contidas nesses materiais que vazam, a exemplo do benzeno e do tolueno, são cancerígenas. A situação é, portanto, muito grave. Mesmo após o anúncio da saída da Petrobras, houve registros de vazamentos, inclusive no rio Siriri, no começo de 2021. De acordo com a Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA, o vazamento aconteceu em um trecho da linha de produção de um poço e, devido ao declínio do terreno, o óleo atingiu um riacho, que é fluente do rio Siriri, e o próprio rio Siriri mais à frente. Como jornalista, eu tenho que te dizer que se já é difícil monitorar as atividades de uma empresa como a Petrobras, que, por ter a União como acionista majoritário, gera muitos documentos de acesso público, as coisas são ainda mais nebulosas quando o assunto é uma empresa de capital majoritariamente privado ou 100% privado. É aqui que a gente caminha para o terceiro ato, porque com a saída da Petrobras de Sergipe, o governo estadual da época, sob Belivaldo Chagas, optou por continuar apostando no petróleo e no gás, ao invés de tomar o rumo da transição energética justa, investindo em fontes menos poluentes, como a solar, eólica e biocombustíveis, e na garantia de energia elétrica a populações pobres. Essa é uma estrada longa, custosa, que tem seus próprios desafios, mas que é essencial para a manutenção da vida na Terra. Antigamente a gente tinha mais vegetação, aí atrás é uma reserva da Mata Atlântica que está se perdendo. A gente olhava assim, via muitos verdes, hoje em dia você já quase não vê. A queima de combustíveis fósseis, caso do petróleo, do gás e do carvão mineral, são poderosos emissores de gases do efeito estufa, os GES, que causam o aumento da temperatura média do planeta. Entre 2014 e 2022, a geração e consumo de energia em Sergipe teve no topo das emissões de GGS, segundo o levantamento do Sistema de Estimativas de Emissões e Renovações de Gases do Efeito Estufa. Em 2024, essa categoria foi a segunda no ranking geral, perdendo o pódio para a agropecuária. As emissões vieram do uso de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e GNV, e também da queima de gás por termoelétricas. Oi, tô aqui de novo e rapidinho para explicar que o jornalismo da Mangue é 100% financiado pelos nossos leitores, o que garante a nossa independência editorial. É possível nos apoiar de duas formas: por meio de doações de qualquer valor pela chave Pix, manguejornalismo@gmail.com, ou assinando um dos 3 planos anuais. Os valores são de R$ 10, R$ 20 e R$ 35 por mês e dão acesso a brindes exclusivos, como o livreto, o inevitável encontro com o outro. Para colaborar, acesse manguejornalismo.org/assinatura. Estados empobrecidos ouvem o canto da sereia. Por isso que eu falei para você desde o começo, o canto da sereia da indústria fóssil. O Juliano Bueno sabe bem do que está falando. Sou engenheiro ambiental, engenheiro mecatrônico, mestre em gestão ambiental, doutor em riscos e emergências ambientais e pós-doutor em energia. Ele é dessas raras pessoas que teve do lado de lá do balcão, viu por anos como a indústria fóssil funcionava por dentro e tentava equilibrar isso com o envolvimento com causas ambientais e climáticas. Até que não deu mais. Ele largou o setor fóssil para se dedicar totalmente à conscientização e combate dos vários danos causados por combustíveis fósseis, trabalho com muita ciência envolvida e contato constante com as comunidades afetadas. Foi por meio da Araiara, uma organização brasileira da sociedade civil, mas que tem atuação internacional,
que o Juliano conheceu em detalhes a situação do polo de Carmópolis, ouvindo moradores da cidade, como a Joelma e a Lívia Mota. Praticamente nossa vida é ao redor do petróleo. Lívia trabalhou por 2 anos como técnica em intervenções e operadora de produção no setor de petróleo, lidando diretamente com os poços. Eu estudo engenharia mecânica, né? Então, meu foco ainda é petróleo. Eu gosto de trabalhar com isso, mas eu discordo de muitas coisas. Eu discordo da forma como é tratada a população, eu discordo como é tratada minha cidade. Esse tratamento mencionado pela Lívia foi constatado pelo Juliano, da Araiara. Passa de 3 mil denúncias relatadas sob aspecto legal, ou seja, organismos públicos recepcionaram ao longo desses anos todos que é explorado essa sequência de incidentes ambientais na região, que hoje ela é operada pela Carmo Energy. A Carmo Energy é uma empresa de capital espanhol que adquiriu por $1,1 bilhão a concessão de 11 campos sergipanos de petróleo e gás onshore. Ela atua em Sergipe desde dezembro de 2022, com o controle de quase 3.700 poços. O processo de transferência desses campos da Petrobras para a Carmo Energy ocorreu apesar dos inúmeros alertas de cientistas climáticos por todo o mundo sobre o perigo de continuarmos usando combustíveis fósseis e, assim, superarmos definitivamente a barreira de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura média do planeta, teto ideal definido em 2015 pelo Acordo de Paris. Essa não é uma aposta só dos governos estaduais sergipanos recentes, mas também uma aposta do governo Lula III, que espalha o canto da sereia do petróleo e gás. O PAC, o governo federal, ao incluir no PAC 116 bilhões para o CEAP, para a parte de óleo e gás do estado de Sergipe, só mostra o compromisso que o governo federal tem com o Sergipe e a importância que isso vai ter para os próximos anos. Soa bem essa simbiose entre governo estadual e federal, né? Só que a fala do governador Mitidieri esqueceu de outros números importantes. Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, em 2024, para cada R$ 2,52 de subvenção que foi para os fósseis, apenas R$ 1 foi para energias renováveis, como a eólica e a solar. Ou seja, a conta para termos um futuro climático minimamente suportável no Brasil não está fechando. Quando eu fiz o mestrado, eu peguei o dado de 2023, era 110% de diferença, ou seja, a gente está produzindo 110% a mais de petróleo do que aquilo que seria adequado para manter a temperatura em 1,5 grau, abaixo de 1,5 grau. O dado mais recente já está em 120. Então, além de ser enorme, não está diminuindo. São várias contas que não fecham. O Iargo pesquisou sobre a renda do petróleo durante o mestrado em Economia na Universidade Federal de Sergipe e é bem cético quanto à promessa do petróleo como motor do desenvolvimento nacional ou da transição energética, como muitos, inclusive a Petrobras, espalham por aí. Parar para pensar, ali em 2012, 2013, quando tem a entrada em produção do pré-sal, era um pouco isso, né? Olha, agora a gente vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, o país vai se desenvolver, a Petrobras vai que vai e ficou para trás a pobreza, o petróleo vai ser a grande ponta de lança do desenvolvimento nacional. Inclusive vai puxar a indústria naval, né, a indústria parapetroleira também nacional e por aí vai. E tudo isso a gente viu que não se concretizou. Diante de tudo o que foi apresentado aqui e vivendo o que não é mais uma crise, e sim uma emergência climática, enchentes absurdas, granizo, longas secas, tornados, ciclones, calor insuportável, será que dá para falar de transição energética como possibilidade no curto prazo dentro dos planos de líderes mundiais? Não tem transição energética nenhuma acontecendo. O que a gente tem é uma sobreposição de outras fontes energéticas, inclusive numa verdadeira corrida, e aí para usar o jargão para não negar de onde eu venho, imperialista em torno de recursos para a transição energética. Então, se está num platô aí de pelo menos 100 milhões de barris diários, e há ainda até pelo menos 2045, 2050, essa demanda parece que vai ser mantida. O
pré-sal, com seus 800 quilômetros quadrados de área total e promessa de 20 bilhões de barris, mais de 25% acima do volume de toda a reserva brasileira conhecida na época da descoberta, em 2007, é mesmo colossal, uma descoberta para ser invejada entre os petróleo lovers nacionais. Em Sergipe, os esforços são para ter um pré-sal, para chamar de seu, respeitadas as devidas proporções. É aí que surge o projeto Sergipe Águas Profundas, o SEAP, mencionado há pouco pelo governador Fábio Mitidieri, que está dançando ao som desse canto da sereia. É um projeto que envolve 2 navios plataforma. No Brasil, a gente tem aí uma produção hoje que está perto de 4 milhões, né, de barris. A ideia é que a gente chegue em 2030 em 5,3 milhões de barris. E o SEAP tem uma contribuição para esse aumento da produção. Só para deixar claro, essa produção de barris seria por dia. Então, além disso, ele tem um gasoduto que vai ser 100 quilômetros na água, né, no mar, e mais cerca de 25 quilômetros em terra. Para dimensionar isso, bora a mais números. Então, nesses blocos, a Petrobras vai ter 33 poços, e com esses 33 poços, a Petrobras vai conseguir produzir 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Para termos a comparação, no campo terrestre, tem uma produção hoje de cerca de 10 mil barris de petróleo por dia. O Sergipe Águas Profundas pode se tornar o 4º grande momento da história do petróleo no estado, numa perspectiva de arrecadação de royalties sem precedente por aqui. Eu disse que pode se tornar porque ele não está totalmente garantido. Alguns anúncios recentes da presidência da Petrobras jogaram dúvidas sobre o futuro da execução do projeto, que já sofreu pelo menos 2 adiamentos para o começo de suas operações. Primeiro, tinha sido anunciado para 2029. Depois, a data passou para o ano seguinte, 2030. Eu não gosto de usar esse termo, tá, Ana Paula? Porque isso é pesado, isso é denso, né? A gente não pode desumanizar isso. Mas Carmópolis é uma zona de sacrifício da indústria fóssil. Vocês conseguem enxergar um futuro para Carmópolis sem petróleo? Não, porque não tem nem como, né? Eu acho que não tem como. Se acabar a população também, o restinho de gente que ainda tem aqui se dispersa. Que são daqui, né? É. Porque, na verdade, a maioria ou vai viver de agricultura familiar. A gente contatou a Carmo Energy, que disse que a empresa mantém um plano contínuo de redução de ocorrências, com investimentos em integridade de linhas, manutenção preventiva e preditiva, treinamentos, simulados e revisão de procedimentos operacionais. A assessoria ressaltou que a Carmo tem canais formais de relacionamento com a população, incluindo canais de comunicação, denúncias e emergência, além de interlocução com autoridades e lideranças de comunidades locais. De acordo com o e-mail resposta, a Carmo Energy adota práticas voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, como controle de vazamentos fugitivos, eficiência energética e monitoramento de emissões. Também entramos em contato para marcar entrevista com os parlamentares sergipanos que são mais engajados pela expansão do petróleo e gás no estado. Os senadores Laércio Oliveira, do PP, e Rogério Carvalho, do PT, a deputada federal Iandra Moura, do União Brasil, e o deputado federal João Daniel, do PT. Os 3 primeiros não responderam, e o 4º ficou de ver na agenda e não falou mais nada. Existe no ramo do petróleo, não sei se vocês têm conhecimento, uma doença chamada doença holandesa. Na Holanda, quando eles começaram a produzir muito gás, muito petróleo, a Holanda ela ficou dependente dos recursos naturais. Ela não utilizou aquela riqueza para expandir outras áreas. Infelizmente, Sergipe ele viveu também essa doença holandesa. Viveu ou vive? No próximo episódio, a gente continua nos combustíveis fósseis, dessa vez explorando abstratamente o orgulho energético de Sergipe, o gás fóssil. Eu sou Ana Paula Rocha, apresentadora do Sergipe Verde e Sergipe Fóssil, podcast narrativo da Mangue Jornalismo. A pesquisa, produção e roteiro foram assinados por mim, com o excelente acompanhamento do jornalista e professor de comunicação Marcelo Trazel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada pela orientação, Marcelo. Um agradecimento especial vai também para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e a WRI Brasil, que concederam bolsa para a realização do podcast. A voz da Joelma Siqueira e da Lívia Mota foram gravadas em Carmópolis por Bruno Costa. Já a minha voz, a do Tiago Ítalo e do Iargo Souza foram gravadas no estúdio da Mangue em Aracaju, Sergipe, sob a batuta do cara dos podcasts, o Hector Souza. Ele também é responsável pela edição de som e mixagem, além de ter dado ótimas contribuições para o roteiro. E agora eu vou passar a palavra para ele concluir esses créditos. A revisão técnica do roteiro foi feita pelo geólogo Felipe Santos. As artes de divulgação do podcast são de Bruno Costa, que também cuidou da logística de distribuição do episódio e da divulgação nas redes sociais. Fechando o grupo, a bênção ungida em experiência veio de Christian Góes, editor-chefe da Mangue, que amarrou as pontas soltas de todo o processo. Para acompanhar nossa cobertura nesse e em outros temas, acesse manguejornalismo.org. É por lá que saem as nossas reportagens completas, que são publicadas de segunda a sexta. Gostou do episódio? Tem sugestões ou críticas? Nós estamos no Instagram, Facebook e TikTok. Se quiser, pode mandar também um e-mail para redacal@manguejornalismo.org. Neste episódio, usamos trilha sonora incidental da Blue Dot e áudios da TV Sergipe, Arquivo Nacional, canal do Oscar no YouTube, TV Atalaia, Agência Eixos e algumas postagens em redes sociais.